Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel e esse é o Work. E hoje nós vamos falar para vocês um pouco sobre a história do pastor alemão. Eu acredito que quando a gente entende a origem de uma raça, a gente pode pensar um pouco mais sobre o propósito dela nesse mundo, não é mesmo? Claro, levando em consideração o período que nós vivemos hoje e a nossa realidade. Não é por acaso que o nome do canal Wolf Clan Vida Selvagem na Cidade é esse, tá? A vida selvagem, a wildlife na cidade que eu falo, é justamente a gente tentar trazer toda aquela essência do pastor alemão para um contexto de realidade, não é mesmo? Para um contexto de cidade. Existem muitos canais bons no YouTube, sobre adestramento, sobre treinamento de cães, sobre lifestyle de cães de maneira geral. Esse é um canal específico de pastor alemão e especificamente sobre rotina e realidade de pastores alemães que vivem em apartamento. Especificamente um casal e a pessoa maluca chamada Esther. Eu já recebi advertência no meu prédio, né? E vocês conhecem os meus cães, sabem como é que eles são. Mas eu recebi e tava anexo uma matéria dizendo que o pastor alemão pertencia ao grupo das 10 raças mais perigosas do mundo. E não é à toa que o pastor alemão ganhou esse nome, tá? Eu não tô dizendo que eles não fizeram por merecer, né? Ou melhor, os seus tutores não fizeram por merecer esse título. Porém, ainda ver o pastor alemão como um cão de guarda somente é uma visão limitada de uma raça tão complexa, tá? Onde nada é por acaso. O físico todo deles é perfeitamente projetado para trabalho, para companhia também. Eles são extremamente ligados aos seus tutores e à sua família. Eu tenho certeza que todo mundo que segue esse canal, que tem pastor alemão, vai ter uma história para contar sobre olhar nos olhos do pastor alemão e sentir um arrepio por estar diante de um ser inteligente, complexo e ver amor incondicional, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo e eu levo muito em consideração. Eu recebi, inclusive, né, um comentário no YouTube falando que o Max von Stephanitz, que é o criador da raça, estaria revirando um túmulo ao olhar o meu canal, por eu dizer que eu sou uma tutora de pastor alemão. E eu vou explicar pra vocês hoje porque eu não acredito nisso, tá? Isso levando em consideração todo o contexto onde o pastor alemão foi criado. Então fica até o fim, assiste esse vídeo até o fim, que eu vou explicar um pouco da origem do pastor alemão, sobre como o pastor alemão perfeito era categorizado, qual foi o fim da história do criador, né, do pastor alemão, e como hoje nós podemos aprender com essa origem do pastor alemão e refletir sobre a ideia de ter um em apartamento, né, no nosso contexto e na nossa realidade. Tá bom, então vamos lá. Para começar essa história, nós vamos ter que falar sobre o Max von Stephanitz. Max von Stephanitz é o grande criador da raça pastor alemão. Quando eu digo assim, o nome pastor alemão veio dele. E como é que essa história começou? Lá em meados do século XIX, Max von Stephanitz veio de uma família muito abastada e ele sempre quis trabalhar com agricultura, mas acabou indo para o lado da veterinária. Tudo isso iria para água abaixo porque ele foi trabalhar no exército, né? A gente tem que lembrar esse contexto. E como um oficial trabalhando no interior da Alemanha, ele percebeu cães que faziam serviços de pastoreio. Ele viu isso com muita frequência e ele ficou apaixonado, não só pela aparência desses cães, mas com uma incrível inteligência que eles tinham e capacidade de resposta ao seu tutor. E ele ficou com aquela ideia na cabeça, não é mesmo? Com a modernidade, né, à medida que a modernidade foi se instalando, cães de pastoreio, cães de trabalho, né, nesse contexto foram cada vez menos utilizados, tá bom? E ele foi ficando um pouco receoso dessa raça se perder. Foi quando ele decidiu então comprar uma propriedade na Alemanha, uma vasta propriedade na região de Grafat, para criar esses cães, esses pastores alemães. Em busca do seu cão ideal, e acabou indo numa das maiores feiras do país sobre cães, isso em 1899. Foi quando ele viu, né, toca musiquinha romântica, Only You. O Hector. O Hector era o cão perfeito. Não só ele se assemelhava a um lobo, mas ele era ultra inteligente, energético e tinha uma capacidade de resposta fantástica. Como o próprio Max von Stephanitz declarou, um cavalheiro com gosto ilimitado pela vida. Gente, isso é muito real. No pastor alemão parece que nada é por acaso, assim, nenhuma característica física é por acaso, nenhuma característica comportamental é por acaso. Eles são cães, assim, que são apaixonados pela vida, muito adaptáveis à sua realidade, sabe? E o Max von Stephanitz descreveu o Hector assim. Ele ficou impressionado e pagou 200 marcos de ouro por esse
cão incrível, não é mesmo? Tinham-se mais 3 pastores alemães nessa propriedade, foi quando começaram as reproduções. E mudou o nome para Orand von Krafft, né, daquela propriedade maravilhosa. Para o Max von Stefanitz, gente, a capacidade de trabalho ela era tão importante quanto a aparência física, tá bom? Isso é muito importante a gente falar. Ele descreveu o Orand da seguinte maneira: embora não treinado em sua infância, ele obedece ao mais leve e ao seno da cabeça quando está ao lado do seu mestre. Mas se fica sozinho, é o patife mais louco, o rufião mais selvagem e um provocador incorrigível. Nunca ocioso, sempre em movimento, bem disposto com as pessoas inofensivas, mas sem escrúpulos com os desconhecidos, loucos por criança e sempre apaixonado. Isso pra mim, essa descrição dele do Orand, ela é a descrição perfeita de um pastor alemão. Pra mim, um pastor alemão, ele não é implacável. O pastor alemão, ele é perfeitamente carinhoso e agradável com a família, ele é fiel, ele é leal e ao mesmo tempo, se necessário, ele vai proteger. Ele queria projetar uma raça para servir as pessoas, para fazer o bem das pessoas. Isso é muito importante. Mas a gente vai entrar na parte de um cão de serviço e de guerra. A Primeira Guerra Mundial, o pastor alemão foi assim a estreia, não é mesmo? E ele foi utilizado como cão de trabalho, seja para transportar medicamentos, seja para proteger soldados, para vários serviços, tá? Mas quando a Primeira Guerra Mundial acabou, houve um sentimento anti-Alemanha muito forte no mundo. Nos Estados Unidos, eles queriam mudar o nome da raça para The Shepherd Club, né, o Clube dos Pastores. E na Inglaterra, eles quiseram mudar o nome para os Alsacianos, porque eles não queriam nem saber da Alemanha. Gente, pausa pro Gork fazendo manha. Aí eu digo, ó, foi criado, foi projetado para ser um cão implacável. O Gorquinho, a gente tá gravando. Então, naquele contexto, a Alemanha estava zero à esquerda, entendeu? Então eles quiseram mudar o nome da raça. Foram surgindo então várias linhagens diferentes de pastor alemão, apesar do sangue do Orand correr de alguma maneira no corpo de todos os pastores alemães que já existiram e que ainda vão existir. Mas cada um foi para um canto. A gente tem nascendo nos Estados Unidos grandes celebridades pastor alemão como o Stronghart e o Rin-Tin-Tin. Se você não viu meu vídeo falando sobre filmes de pastor alemão, onde eu falo do Rin-Tin-Tin, clica aqui e assiste, dos anos 20, tá? É um vídeo que vai ser bem legal pra você, principalmente se você quiser uma dica de filme. E aí nós vamos entrar no contexto de Segunda Guerra Mundial. Tendo sido desenvolvido numa época e num contexto e num local extremamente complicado, a Segunda Guerra Mundial foi se aproximando e trazendo o período mais terrível dos pastores alemães, os seus dias mais sombrios. O Hitler era extremamente apaixonado por pastores alemães, tá bom? E vários nazistas naquele contexto se uniram ao clube dos pastores alemães, o que foi péssimo, porque não tinham os mesmos princípios do Max von Stefanitz. Eles queriam, na verdade, outra coisa. Eles queriam cães extremamente implacáveis, que fossem praticamente como soldados, né? Apesar do Max von Stefanitz ser um homem de sua época, portanto, dividir e compartilhar muitos dos pensamentos daquele contexto, né? Pensamentos totalmente errados, tá? Isso foi comprovado em muitos textos. Toda essa história que eu tô contando pra vocês, ela não é da minha cabeça, ela tá disponível no American Kennel Club. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem ler mais a fundo se quiserem. Mas o Max von Stefanitz, ele era produto do seu tempo. Só que ele era muito contra o que eles queriam fazer com o pastor alemão, né? Cruza entre cães agressivos, desenvolveu um tipo de pastor alemão, assim, implacável, certo? E ele foi convidado a se retirar, né, do clube dos pastores alemães na Alemanha. Os nazistas tomaram conta. Foi muito pro Max von Stefanitz, né, e ele acabou morrendo um ano depois, em 1936. Isso é muito triste, né, gente? Agora, falando um pouco sobre a raça, né, sobre o que é o pastor alemão hoje. Eu brinco que existem cães, existem os lobos e existe ali no meio o pastor alemão. O pastor alemão, ele tem características impressionantes de um lobo, né, não só a aparência física, mas como essa proteção incondicional que eles têm com aqueles que eles amam, né, os seus tutores principalmente. Eles têm um olhar muito protetor, eles são cães extremamente leais e protetores. E ao mesmo tempo eles têm a docilidade e o carinho de um cão, né? Aquele amor incondicional. Eles são cães extremamente complexos porque eles habitam os dois mundos, né? Eles são muito carinhosos e ao mesmo tempo eles são excelentes cães de trabalho, para você pode confiar sua vida na mão do pastor alemão.
Não é à toa que a polícia usou por muitos anos o pastor alemão, eles foram cães utilizados no contexto militar, né, por muito tempo. A primeira cão-guia não era um labrador, era um pastor alemão, que é a Bud, né. O pastor alemão simplesmente é um cão fantástico, assim, não tenho o que dizer. Só que por que eu estou falando isso? Que com o tempo se desenvolveram muitos tipos. Existem o West German, East German, Workline, Showline, American Showline, American Workline. Existem cães específicos para trabalho, onde cães reprodutores são escolhidos através das suas características físicas e sua capacidade de trabalho, de resposta, de inteligência. E tem cães que são reproduzidos hoje por estética, né? Que são os cães mais de exposição, com a traseira mais rebaixada. A polícia tem usado cada vez menos o pastor alemão. Eu não sei se aqui no Brasil vocês repararam que a polícia usa bastante o cão belga de Malinois, que é um cão mais magro, mais ágil, que resiste melhor a impacto, dificilmente tem problemas, distúrbios articulares. Então, assim, hoje o pastor alemão virou uma coisa completamente diferente. Ele é um cão extremamente adaptável, né? Ele sempre vai manter seus instintos, sua origem, sua vontade de trabalhar, isso eu acho que independente. Só que você vai ter que sempre levar em consideração o canil, onde você adquiriu esse pastor alemão, o contexto que veio esse pastor alemão, para tomar a sua decisão. Se você, por exemplo, né, é uma pessoa ultra energética, anda de bicicleta, vai no parque, faz isso, faz aquilo, talvez um cão de linha de trabalho seja uma excelente escolha para você. Mas se você, por exemplo, tem uma rotina mais tranquila, não é uma pessoa tão ativa, mas vai se dedicar colocando as necessidades físicas e mentais do seu pastor alemão em primeiro lugar, talvez um cão pastor alemão de linha de exposição seja o ideal para você, tá bom? Eu recebi aquele comentário na minha página, né, onde a pessoa falou que o Max von Stefanitz estaria revirando na tumba ao ver o meu canal. E, na verdade, eu sou totalmente contra, porque eu não feri os princípios dele para a raça. Eu dou trabalho para os meus cães. Vocês sempre veem aí que eu tô postando, quem me segue no Instagram vê que os cachorros, até banho de lama, semana passada eles tomaram no hotel de cachorros, né, eles fazem creche. Então eles têm a melhor vida que eu posso dar para eles e ainda assim tem um ar de amor, de estrutura e de muito carinho, tá? E o Max von Stefanitz queria um cão que protegesse as pessoas, um cão que fosse estimulado a sua inteligência, que fosse estimulado o seu físico. Sempre leve em consideração isso na sua decisão de qual tipo de pastor você vai adquirir, tá bom? Sempre pergunte, eu estou sempre respondendo essas perguntas no canal em relação a como fazer para o meu cão ser um cão de temperamento ameno, para ele não destruir as coisas em casa. É você saber quem são os pais, né? Porque a genética ela tem impacto sim, e você também estabelecer uma rotina onde o seu cão possa ter acesso a trabalho. Quando eu digo trabalho, é exercício físico, estimulação mental com adestramento, treinamento, e ocupar a cabeça do seu pastor alemão na sua casa com enriquecimento ambiental. Isso tudo é muito importante. E é por isso que eu tô trazendo para vocês um pouco da história do pastor alemão e uma reflexão sobre como que a gente pode aprender com isso e trazer isso para o nosso contexto de realidade, né? A nossa vida selvagem na cidade. Como que nós podemos fazer isso? E é fazendo esses questionamentos, tá? Isso é muito importante. Os meus cães são completamente diferentes um do outro. O Gork, ele já tem uma linha de exposição, ele é um cão que não aguenta tanto impacto como a Hazel. A Hazel é um cão que adora pular, ela pula distâncias assim altas, ela já pulou 1,5 m. Principalmente quando ela é estimulada, ela adora pular. É algo que sempre foi parte dela. Mas o Gork, pela sua estrutura física, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, ele não dá conta de fazer o mesmo nível de atividades como o Hazel, né? E eu respeito cada um e eu forneço para cada um o melhor tipo de atividade que eu posso, né? A Hazel faz atividade de maior impacto, enquanto o Gork, por exemplo, faz atividades como caminhada, retriever e natação, que para eles são mais importantes. Outra coisa que eu vou criar no canal, né? Esse canal é um canal para trazer realidade. Eu falo, existem muitos canais sobre adestramento, canais inclusive sobre lifestyle canino de maneira generalizada. Esse é um canal específico de pastores alemães e pastores alemães em cidade, não é? E eu gostaria de dizer para vocês que vão ter coisas que vocês vão passar, preconceitos com tutores de pastores alemães de guarda, por exemplo, ou na própria rua, tutores de cães pequenos, ou até não tutores de cães, que vão fazer você questionar a sua decisão constantemente, talvez façam você se sentir mal, e eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês um pouco de exemplos de como lidar com essas situações, porque tudo isso impacta muito no comportamento do seu pastor alemão, porque eles são muito sensitivos e eles se conectam profundamente a gente. Isso é algo que a gente vai estar sempre falando no canal. Semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre isso, falando sobre 5 coisas que todo tutor de pastor alemão
de apartamento vai ouvir. E também vou trazer uma comparação entre o pastor alemão e o pastor belga de Malinois dentro da minha própria experiência, porque muitos canais que comparam as duas raças são de pessoas que ou tem uma raça ou tem a outra, e tudo que sabe sobre um ou sobre o outro é porque pesquisou na internet. Eu fui passar lá, passei 2 dias convivendo com um casal de pastores de belgas de Malinois, e eu tenho um casal de pastores alemães, e eu vou trazer com vídeos, tá, e fotos que eu fiz, né, um material totalmente orgânico e produzido por nós, as diferenças de um e de outro e por que eu aconselho um ou outro para apartamento ou não, tá bom? E era isso que eu gostaria de dizer. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para mais vida selvagem na cidade. Siga a gente no Instagram, é @wolfclanoficial, e também siga a gente no TikTok, @wolfclanbrasil. Estaremos aí postando novidades. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem acrescentar alguma coisa em relação a esse vídeo, fiquem à vontade, pode escrever nos comentários que eu vou responder todos vocês. Obrigada por assistirem, isso significa muito pra gente. E vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, tá bom? Que eu quero trazer conteúdos cada vez melhores. Sobre o vídeo que vocês me pediram do banho, eu vou fazer, eu só tô esperando um equipamento, tá? Pra essa filmagem sair da melhor maneira possível, porque banho de pastor alemão em apartamento é uma delícia, mas é uma aventura, tá? Isso é um baita de um vídeo. Se vocês tiverem qualquer outra sugestão de tema, por favor, sintam-se à vontade para escrever nos comentários. Beijos pra todos e até a próxima.